Nós podemos ver no livro de Atos e nas cartas de Paulo, escritas às diversas igrejas, o engajamento do apóstolo na pregação do evangelho, as suas viagens missionárias, as suas extensas viagens missionárias. Paulo viajou aproximadamente 25 mil quilômetros e veja, a maioria a pé. Vemos também na atuação de Paulo as suas prisões, os seus naufrágios, os seus espancamentos. Paulo dedicou-se bastante a centros comerciais como Coríntio e Éfeso, de onde a mensagem se espalhava para os outros locais do interior. Ele também retornava às igrejas que havia fundado para fortalecer e motivar os novos cristãos. Quando não conseguia visitá-los, ele lhes enviava cartas, mostrando que se lembrava deles e se importava com seu bem-estar. Veja, irmãos, a impossibilidade de Paulo ir visitar todas as igrejas fez com que ele escrevesse cartas. E essas cartas, inspiradas e guardadas pelo Espírito Santo, chegaram até nós hoje. Se Paulo tivesse, naquele momento, sido possível a ele visitar todas as igrejas, provavelmente nós não teríamos todas as cartas que temos hoje, todos os ensinamentos que temos hoje para a igreja atual. Por que é que Paulo visitava grandes cidades, preferia grandes cidades? Porque as grandes cidades têm uma população expressiva e diversa. Nas grandes cidades, veja, por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos pessoas de todas as nacionalidades, pessoas de todas as crenças, pessoas de vários idiomas. E assim era no tempo de Paulo, e dessa maneira era a maneira de pregar, a melhor maneira de pregar o evangelho às demais pessoas, ao número maior de pessoas. Nas grandes cidades há sempre uma curiosidade religiosa, uma curiosidade intelectual, uma curiosidade espiritual. Nas grandes cidades também havia sinagogas estabelecidas, onde Paulo podia chegar primeiramente, como sempre fazia, pregar aos judeus. Nas grandes cidades também encontra-se uma população itinerante, que estão passando pelas cidades, mas vão embora para as suas localidades, e daí poderiam levar o evangelho. A primeira pergunta da nossa lição mostra Paulo iniciando a apresentação dos seus cooperadores, dos seus auxiliares missionários. Colossenses 4, versos 7 a 9. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo do Senhor, em tudo vos informará. Eu vô-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Ele vos fará saber tudo o que ocorre por aqui. Veja, o apóstolo Paulo estava mandando Tíquico e Onésimo de volta a Colossos para informar aos crentes o estado de Paulo. Informações sobre o estado de Paulo, para que eles ficassem confortados, para que eles ficassem tranquilos. Quais eram essas informações? Era a situação de Paulo na prisão, era a saúde de Paulo ou os recursos de Paulo. Mas isso fazia com que eles ficassem agora tranquilos. Tíquico e Onésimo eram emissários de Paulo. Eles podiam levar e trazer notícias. Paulo também queria saber notícias da igreja, a igreja que ele não conhecia, mas ele queria saber notícias da igreja, não conhecia pessoalmente. Veja o texto de Efésios 6:21, novamente, Paulo citando a Tíquico. Para que saibam como estou e o que estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Tíquico era um informante, era um emissário do apóstolo Paulo. Tíquico, cujo nome significa afortunado, era um emissário confiável, descrito como fiel ministro e conservo. Ele foi um dos homens da Ásia escolhidos por Paulo para acompanhá-lo na viagem com a coleta para os crentes necessitados de Jerusalém. Tíquico também esteve com Paulo durante a segunda prisão em Roma, de onde foi enviado a Éfeso para fortalecer o trabalho ali. Antes, Paulo havia pensado em enviá-lo a Tito, em Creta. Acompanhando estava Onésimo, o fiel e amado irmão, que Paulo havia evangelizado na prisão. A preocupação de Paulo com a igreja de Colossos. Qual era a preocupação de Paulo com a igreja de Colossos?
a preocupação com os crentes. Aparentemente, Paulo também queria saber sobre as circunstâncias dos cristãos em Colossos. Não seria difícil enviar notícias de volta a ele por alguém que não fosse, se não fosse possível pelo próprio Tíquico. Essa foi outra maneira de Paulo demonstrar amor e preocupação pelos crentes. Ainda que não os tivesse visitado pessoalmente, e de fortalecê-los na fé para que alcançassem outras pessoas. Paulo estava preocupado com o sucesso da igreja, mas o sucesso da igreja era o sucesso de cada um dos membros. Ele tinha amor pelos irmãos que eles não havia conhecido pessoalmente. Ele não teve oportunidade de conhecê-los pessoalmente, mas ele os amava, porque eles eram os irmãos da fé. Paulo queria também, com as suas cartas, fortalecer a fé. Demonstrar a unidade da igreja, demonstrar a preocupação geral da igreja. Demonstrar a preocupação do apóstolo com as igrejas que estavam sendo fundadas, algumas por ele próprio e outras por outros missionários. Era dessa maneira, então, mostrando a preocupação e mostrando o amor às igrejas que Paulo se relacionava através das cartas. Veja, irmãos, o sucesso da missão. Era essa a preocupação de Paulo, essa deve ser a nossa preocupação hoje. Paulo fala assim, os irmãos amados. Nós também, irmãos, temos irmãos amados, muitos irmãos amados, e devemos demonstrar esse amor. Que Deus abençoe cada um de nós e que nós possamos nos sentir amados. Também que nós possamos amar, que sintamos o prazer de pertencer à Igreja de Cristo. Assim como Paulo se preocupava que os membros da Igreja Cristã Nascente tivessem a convicção de que pertenciam a um grupo, a um grande grupo, a Igreja Cristã, a Igreja do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um de nós e que tenhamos sempre a alegria desse senso de pertencimento, pertencer à Igreja do Senhor Jesus.